Olá, paz seja convosco, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estudar o artigo 9 sobre batismo e o artigo 10 sobre a Santa Ceia do Senhor, ok? Então vamos abrir o nosso livro na página 48. Vamos ler agora sobre o batismo. Cremos que o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o mandamento do nosso Senhor, é um sagrado sinal exterior de uma obra interior, um belo e solene símbolo a lembrar-nos de que, assim como nosso Senhor morreu sobre a cruz do Calvário, também contamo-nos como mortos para o pecado e a velha natureza com ele pregada no madeiro, e que, assim como ele foi descido do madeiro e sepultado, assim somos nós. Somos sepultados com ele pelo batismo, para que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, tudo se faz novo, tudo se fez novo. O Senhor já não conta mais os nossos pecados. Nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. O que conta agora é a nossa novidade de vida em Cristo Jesus, a nossa caminhada. Nós somos sepultados com Cristo quando nós descemos as águas do batismo assim como Cristo ressuscitou, assim nós ressuscitamos para uma nova vida espiritual. Então o Senhor já não faz mais menção do que nós fizemos. Para Deus agora o que conta é a partir do momento em que nós aceitamos Jesus na nossa vida, o momento que nós descemos as águas, o momento que nós levantamos, e ali sim levantamos em novidade de vida. Amém? Aqui temos duas referências bíblicas. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no Evangelho de Mateus 28:19. E também em Atos 10, versículo 47 ao 48, e Gálatas capítulo 3, versículo 27 ao 28. A segunda referência: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Está lá no livro de Romanos. Aqui nós temos a aplicação pessoal. Deus, no seu relacionamento com o homem, tem estabelecido alguns critérios muito simples, mas que devemos obedecer, mesmo quando não entendemos o significado. No Éden, proibiu um fruto. Na travessia do Mar Vermelho, ordenou que se ferisse as águas com um bordão. No deserto, mandou que olhasse para a serpente de metal. Jesus nos ordenou que fôssemos batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante observar que toda desobediência a Deus teve como consequência castigos. E toda obediência tem gerado bênçãos. Houve no Império Romano um grande pensador chamado Sêneca, um homem que procurava ser justo e fazer justiça. Há inclusive uma tradição que afirma que ele era amigo do apóstolo Paulo. Certa vez, Sêneca disse esta frase: nascemos para ser submissos e obedientes a Deus, em perfeita liberdade. Quem assim procede será salvo e feliz. Amém? Então aqui hoje, nesse momento nós estamos falando sobre o batismo. Eu quero enfatizar que o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças feitas por Cristo Jesus. Então aqui nós estudamos agora, nós lemos sobre o batismo e nós vamos dar continuidade à nossa aula no artigo 10 e vamos falar sobre a Santa Ceia, que é a segunda ordenança de Jesus Cristo. É a segunda ordenança. Então é uma ordem a qual o Senhor estipulou. Aquele que crê, Aquele que crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Então nós temos que crer, nós temos que passar pelas águas e também temos que participar da Santa Ceia do Senhor. É uma ordenança. Porque a Santa Ceia, ela faz menção à morte e ressurreição de Cristo e que um dia nós estaremos com Ele na glória. E que a casa já está pronta,
esperando os filhos de Deus, é a comunhão, e nós representa a comunhão, assim como o partir do pão. Jesus à mesa com todos os discípulos, ali foi um momento de comunhão. Então, a Santa Ceia, ela tem várias representações. Nós vamos ver isso agora. Página 52. Vamos lá? Cremos na comemoração e observância da ceia do Senhor, pelo sagrado uso do pão partido, um precioso tipo de pão da vida. Jesus Cristo, cujo corpo foi partido por nós. O vinho, um maravilhoso tipo, a lembrar sempre o participante do sangue derramado pelo Salvador, que é a videira verdadeira, da qual seus filhos são as varas. Que esta ordenança é como um glorioso arco-íris a transpor a amplitude do tempo entre o Calvário e a vinda do Senhor. Quando no reino do Pai ele compartilhará novamente na companhia de seus filhos, e que o servir e o receber, esse sagrado sacramento deve ser sempre precedido pelo mais solene exame do coração, autocrítica, perdão e amor para com todos os homens, para que ninguém participe indevidamente e beba condenação para a sua própria alma. Então aqui nós vemos, né, que é o partir do pão, que é o precioso pão da vida, Jesus Cristo. Aqui nós temos, né, o suco de uva, que representa a videira verdadeira, e nós representamos os ramos, os galhos. E aqui fala também que essa é uma ordenança como um glorioso arco-íris a transpor a amplitude do tempo entre o Calvário e a vinda do Senhor. Representa também, nós temos que fazer na menção, lembrar que a morte e ressurreição e representa também a vinda de Jesus Cristo. E também aqui fala sobre que no momento que precede a ceia, nós temos que examinar a nós mesmos, examinar o nosso coração. Nós temos que nos examinar. Se nós temos que pedir perdão, vamos pedir perdão. Se temos que liberar o perdão, vamos liberar o perdão. Se há alguma coisa em nós, que nós temos que estar desagradando o caráter de Deus, então vamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e nos corrigirmos. Aqui fala sobre autocrítica. Nesse exato momento, nós temos que ser autocríticos conosco. Nós temos que ser autocríticos. Nós temos que examinar a nossa consciência, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, né? Então nós temos que nos examinarmos para não contrairmos a condenação para nós mesmos. Aqui nós temos referências bíblicas. A primeira, e tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o pacto, que é o meu sangue derramado por vós. Então, o cálice representa a aliança, a nova e eterna aliança que Jesus tem conosco, com o ser humano, comigo e com você, a nova e eterna aliança. A terceira referência: pois vos digo que não a comereis mais, até que se cumpra o reino de Deus. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Então nós temos que, nesse momento, a Santa Ceia é o momento de renovo. É o momento ali que nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, pedimos a tua graça, pedimos a misericórdia do Senhor. Naquele momento ali, nós pedimos para que o Senhor derrame a sua graça sobre nós e que a partir daquele momento nós tenhamos uma outra atitude. Se nós pedimos perdão, se nós nos arrependemos, então que haja uma mudança, né? Nós temos que procurar a mudança. A palavra diz que nós temos que buscar, nós temos que ser santos, ou seja, buscar a santidade.
Porque até o findar dos nossos dias nós vamos estar buscando o reino dos céus. Vamos estar buscando a santidade. Todos os dias. Por que eu digo isso? Porque nós falhamos. Então vai ser uma busca contínua até o findar da nossa existência aqui na Terra, ou quem sabe até o arrebatamento, né? Então é nesse sentido. Em todo o tempo nós temos que nos arrepender e procurar evoluir na palavra de Deus, com os ensinamentos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a evoluirmos, a crescermos, a amadurecermos o nosso espiritual. E com isso nós passamos a ver as pessoas, as situações com outros olhos. Então a Santa Ceia, naquele exato momento, nós estamos pedindo, quando nós nos arrependemos, quando nós renovamos quando nós renovamos a nova e eterna aliança, né, com Cristo Jesus, naquele momento nós estamos dizendo: Senhor, eu me arrependo. O Senhor já levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, o seu sangue derramado nos lava, nos purifica. Então é um momento de renovo. A partir daquele momento que você toma a Santa Ceia, que você se arrepende, né? Aquele mês nós tomamos, né, uma vez ao mês. Então, a partir daquele momento que nós tomamos a ceia, é um renovo, é um novo começo. Então aí nós temos que vigiar os nossos passos, né, as nossas ações, as nossas atitudes. Amém? Aqui nós temos a aplicação pessoal. Não existe uma regra bíblica que nos indique qual deve ser a frequência com que devemos participar da Santa Ceia. Há algumas igrejas em que a ceia é comemorada anualmente. Nós instituímos tradicionalmente a comemorar mensalmente, mas pode haver menor espaço de tempo. O importante é a nossa atitude diante de um momento tão nobre e tão solene. Quando devemos rememorar a paixão de Cristo, de vermos o pão simbolizando o corpo do nosso Senhor e o vinho representando o seu sangue, e de sentirmos tristeza pelos nossos pecados, a alegria por nossa eterna salvação. Comemoremos esta dádiva até que Ele venha. E aqui é muito importante, irmãos, essa leitura no final que nós estamos fazendo. E sentirmos tristeza pelos nossos pecados. Nós temos que nos entristecermos com as nossas atitudes. Nós temos que nos entristecer quando nós ofendemos alguém, porque isso não condiz com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Isso não condiz com o caráter de Cristo. Em algumas aulas, eu até citei, né, que nós temos que perguntar o que Jesus faria nessa situação em que eu estou passando. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Então, Cristo, nós temos que nos espelhar em Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo. Em tudo nós temos que parar e pensar: o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar, nessa situação? Muitos vão dizer: mas eu não sou Jesus. Mas você representa Cristo nessa terra. Nós representamos o reino de Deus nessa terra. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, quando nós declaramos ao mundo que nós somos cristãos, que nós somos crentes, que nós servimos a um Deus vivo, nós estamos representando Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E nos entristecermos mesmo. A gente tem que sentir tristeza quando nós erramos. Nós não podemos, errei, eu peço perdão para Deus e Deus me perdoa. Não. Porque assim, por que nós temos que nos entristecer? Porque Deus, Pai, Deus, Filho, eles estão tristes. Entristece o coração de Deus. Amém? Então, essa foi mais uma aula nossa, não esquecendo que o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças. Jesus Cristo ordenou, né, o batismo e a Santa Ceia. Amém? Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula. Fique com Deus.